Gente, nós estamos de volta com o nosso programa Trocando Ideias. E olha só, eu estava aqui no intervalo do programa, folheando a nossa revista Canção Nova. Veja que bênção, tá? Você que é sócio já deve ter recebido a nossa revista desse mês, aí na sua casa, com uma entrevista maravilhosa com o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que inclusive está lá participando do Sínodo sobre as Famílias, é um dos representantes aí da Igreja do Brasil. Ele deu uma entrevista maravilhosa para nós sobre ideologia do gênero, vale a pena você conferir. E como nós estamos falando sobre esse tema da vida, não é? A doutora Elizabeth Cerqueira, Kipema, né? Ela escreveu para nós um artigo como você começou, como é que é o início da vida, tá? Então é um artigo muito bem escrito, vale a pena você ler, vale a pena você conferir. Então você aí na sua casa pode receber e é claro, se você ainda não é sócio da Canção Nova, fique sócio, faça parte então dessa família, ligue para nós no 12 31 86 2600. Tá bom? É muito simples. Ligue para nós, 12 31 86 2600 e diga, eu quero fazer parte dessa família Canção Nova. Porque a família Canção Nova, ela trabalha em favor da vida, ela defende a vida acima de tudo e estamos todos unidos pela vida. Bom, nós estávamos falando no bloco anterior, o primeiro bloco do nosso programa, justamente sobre esse tema da defesa da vida e a vida desde a sua concepção, né? Quando é que a vida humana inicia? Então, desde o momento da sua concepção, nós já conversamos isso aqui no bloco anterior. Agora, eu queria já aproveitar, perguntar aqui para o doutor, quais são os principais tipos assim, de abortos que existem, não é, ou causas que levam uma mulher a abortar? Nós não chamamos, né, o aborto, no caso, é bom deixar claro aqui, é o concepto, é o produto. Na verdade, chamamos de abortamento. Certo. Não é? E nós temos algumas causas, eu vou elencar a vocês, no caso, as principais, sem explicações, porque não carece explicações quanto a isso, mas é necessário apenas que se saiba e se conheça como é feito. Isso é importante saber. Nós temos abortamento espontâneo, né, que é o abortamento que ocorre por algum problema, às vezes má formação embriológica, má formação do feto, que uma incompatibilidade, às vezes, do próprio útero feminino, que acaba ocorrendo, ocasionando este abortamento. Temos, por algum tipo de acidente externo, um trauma que a mãe grávida recebeu e isso acaba provocando como um DPP, descolamento da placenta, prematuro da placenta, e incompatibilizando com a vida e ocorrendo, no caso, abortamento. Mas temos também abortamentos, infelizmente, chamados de abortamentos eugênicos, que é o que começou a ser muito praticado no país. O que seria isso? Seria quando ocorre algum diagnóstico de alguma má formação fetal, quer seja por anencefalia, ou mesmo outras doenças que hoje em dia nós sabemos que é compatível com a vida, como a síndrome de Down, mas que já tivemos notícias de que alguns médicos acabaram receitando, orientando a mãe, ou apoiando a mãe que tenha decidido a provocar o abortamento. É lamentável, porque tivemos até pessoas com síndrome de Down em televisão, fazendo novelas, inclusive. Então, é lamentável você ver uma cultura hoje em dia, que deveria ser uma cultura que fosse evoluir, já que a medicina evoluiu, involuir, né? Mas mães que, por preconceito, querem causar o abortamento, e aí alguns médicos apoiam. Isso é abortamento eugênico, porque você faz uma seleção. Você está fazendo uma seleção daqueles que vão nascer. Temos o abortamento criminoso, que, vejam, todo abortamento, tanto eugênico quanto este que eu vou falar agora, é criminoso, porque você está atingindo uma vida, você está assassinando uma vida. Então, isso é crime. Em alguns casos, no país, não é punível, como é o caso do estupro, como é o caso de pôr, para alguns profissionais, a vida da mulher em risco. O que é muito questionável, visto que há 60 anos atrás era-se recomendado aborto porque a mulher tinha tuberculose.
era se recomendado aborto porque a mulher vomitava muito. Está vomitando demais, vai morrer. Tira a criança. Olha que atraso. Hoje em dia, graças a Deus, isso não é feito, mas ainda alguns nossos colegas acabam recomendando tal prática em situações que poderiam ser tratadas e cuidadas de maneira que salvasse a vida do bebê, sem pôr em risco a vida da mãe. E dos abortamentos, né, que, infelizmente, são abortamentos criminosos, né, que são os métodos, né, abortivos. Nós temos alguns que eu gostaria de falar para mostrar a vocês, talvez, a crueldade a qual é submetido o bebê na vida intrauterina. Por exemplo, abortamento por envenenamento salino. É retirado líquido amniótico e é colocada no lugar, por um profissional da saúde, uma solução salina. Essa solução salina injetada dentro da bolsa amniótica da mãe vai ter a função de fazer uma queimadura, tanto externa quanto internamente no bebê. Ele é queimado vivo dentro do útero da sua mãe. E o seu cérebro, pela solução salina, reagir de uma forma tão grave, dissolve-se, o cérebro dissolve-se. E isso dura para o bebê em torno de 12 a 15 horas. Muitas vezes, quando a mãe entra em trabalho de parto para poder eliminar o concepto, nesse caso podemos falar o aborto, que é o corpo do bebê, o bebê ainda está vivo. O bebê ainda está vivo. Tá? E isso é praticado num bebê já grande, né, onde já está totalmente desenvolvido, cérebro desenvolvido, coração, corpo totalmente desenvolvido. Então, você vê um sofrimento atroz e absurdo. Nós teríamos outra prática, que seria o abortamento por sucção. É introduzido no útero da mãe um tubo, aonde esse tubo, cuja sucção é 10 vezes mais forte, essa aspiração 10 vezes mais forte que um aparelho aspirador de pó que você usa em sua casa, eles sugam totalmente a bolsa, o líquido, e assim pela sucção, vai desmembrando completamente o feto. Vai desmembrando, vai desfazendo, vai destruindo pela sucção. No final, como a cabeça é muito grande para ela poder ser sugada, é introduzido no útero da mãe um fórceps que nós utilizamos para salvar. O fórceps é um excelente instrumento na mão de um excelente médico para salvar vidas. Acaba sendo introduzido para simplesmente, pela força manual do profissional, ele quebrar o crânio do bebê. Com aquele fórceps, ele quebra, destrói o crânio do bebê e suga o que ficou ainda do seu crânio. Muito bem, doutor. Nós temos aqui, então, elucidado por ele os vários tipos de abortos, né? E tantos outros que são praticados. Nós vamos colocar outras pessoas na roda para conversar conosco também. Deixa eu me dirigir aqui à Aline. Aline, quem está conosco aí, mandando questões? Uma mulher que pede para não ser identificada pergunta qual o posicionamento da igreja sobre o aborto em caso de estupro e também no caso do feto colocar a vida da gestante em risco. Essa questão do estupro na igreja, é bom, primeira coisa, a igreja não abre concessões, né? A vida da criança é uma vida independente, é um ser individual, né? Todo ser humano tem o direito à vida, né? Mas aí a mulher fala, mas é uma parte do corpo da mulher, né? Eles têm uma frase que é a seguinte: toda mulher tem direito de determinar sobre o seu próprio corpo. Essa frase, à primeira vista, não é totalmente correta, porque ninguém tem direito 100% de determinar sobre o seu próprio corpo. Se você for num hospital e pedir para amputar seu braço, se o médico fizer isso, vai preso, e você também, pelas leis do Brasil. Você não pode fazer isso. Então, quanto mais sobre a vida de uma outra pessoa, outro indivíduo no ventre materno. Então, a igreja entende nesse sentido. O que acontece? O estupro é um drama? É um drama. Ele é usado pelos que defendem o aborto para causar comoção popular,
para tentarem empurrar o aborto, porque a grande população ela é contra o aborto. Então, eles jogam situações dramáticas para comover a população, para que eles também abram concessões. Mas a questão é, e aquela vida inocente que está no ventre materno e que não tem nada a ver com a situação, não tem culpa alguma, né? A gente precisa pensar na criança. Gente, é um drama para a mulher, é claro que é um drama para a mulher, ninguém está menosprezando, minimizando essa grande trauma, talvez um dos maiores que uma mulher pode passar. É um drama, mas temos que lidar com a situação olhando também para a vida que ela carrega, né? A questão, se a mulher não tem condição de ter um filho, todo dia eu vou olhar para ele, nós temos o recurso da adoção, meu Deus do céu. Né? Nós temos psicólogos, psiquiátricas, psicoterapeutas para cuidar desta mulher neste período de gestação. Hoje se tem uma fila no Brasil gigante de famílias que querem adotar as crianças. É uma solução bonita, né? Moral, que a igreja recomenda. Então, a igreja nunca vai ser a favor de eliminar uma vida em detrimento de um alívio para o mal, que a mulher está sofrendo. Porque se o estupro já é um trauma, imagine agora a soma de um trauma, de um estupro em cima de outro trauma. É um trauma em cima de um trauma. Então a igreja, na verdade, ela quer cuidar de você como mulher, apesar disso ser realmente uma agressão sem explicação aquilo que a mulher sofreu. Quando o Tiba estava falando, eu me lembro que há quase 25 anos atrás, quando teve a guerra da Bósnia, não é? A gente sabe que durante guerras há estupros em massas e assim por diante. E lembro-me a história daquela freira que foi estuprada durante a guerra, não é? E o quanto foi difícil, imagina, ela é uma irmã religiosa, né, com todos os seus votos e o que aconteceu, mas ela foi estuprada, ela engravidou e na época mesmo ela escreveu uma carta muito bonita, não é? Falando dessa vida que estava nela, ela não tinha pedido, mas já que essa vida veio, ela ia acolher com muito amor. Há poucos dias eu li a carta, né, já agora dessa moça, porque tem mais de 20 anos, né? Ela agora já é uma moça, o quanto foi importante o gesto da mãe dela. Então, importante a gente saber disto, tá? Que a igreja está com você, mãe. A igreja não quer que nenhuma mulher sofra um trauma como esse, o trauma de ser estuprada. A gente sabe que é uma violência gravíssima contra a dignidade da mulher, mas a gente não quer a nossa mulher, de forma nenhuma, mais traumatizada, somando um trauma em cima do outro. Isso. Próxima pergunta, Aline. Um minutinho só, foi falado sobre abortamento terapêutico. Não é isso, ele falou sobre a posição da igreja, mas não falou que isso é um abortamento terapêutico. Veja bem, não existe de forma alguma, tá, abortamento terapêutico que vá tratar. E que existe talvez algumas condições clínicas em que a criança, por conta de doenças que a mãe apresente, como uma hipertensão, uma diabetes ou alguma outra, como câncer, necessite sim de uma antecipação do parto. Antecipação do parto. Antecipar o parto não é abortamento terapêutico, tá? Porque muito já foi falado a respeito disso, inclusive no nosso meio acadêmico mesmo, e infelizmente temos alguns que defendem, mas se você antecipar o parto até determinada idade daquele feto, onde você tem condições hoje, pela evolução da medicina, de tratar esta criança, você vai estar salvando as duas vidas, e não matando uma em consequência para poder salvar uma outra, o que não precisa ser feito. Até porque as consequências de uma reação realizada pelo abortamento, que é essa queda abrupta dos hormônios, que foi relatado pelo meu irmão Tiba aqui presente, é algo absurdo, que ao invés de melhorar, vai só prejudicar a mãe. Então é bom ficar muito claro isso. Hoje em dia, com a evolução que temos, não temos por que levantar essa hipótese, porque não existe abortamento terapêutico. Ok, Aline. Uma outra pessoa que também pede para não ser identificada pede que se esclareça sobre os reais interesses por trás da temática do aborto, como o comércio de órgãos, de células-tronco e demais interesses comerciais da indústria abortista. Isso aí ela deve estar falando porque na mídia, nas redes sociais, fizeram uma denúncia de um maior organismo abortista do mundo, que é a IPPF, nos Estados Unidos. Foi comprovado um grupo em defesa da vida, colocaram câmeras escondidas e flagraram esses profissionais, né, da morte
vendendo os órgãos das crianças abortadas. Então, eles planejavam, inclusive, o aborto mais tarde. Vamos abortar, fazer o abortamento com 9 meses, com 8 meses, para que a gente venda para vocês estes órgãos. Então, foi chocante nos Estados Unidos, isso é recente. Houve, inclusive, uma retenção de verba do governo sobre essa indústria, sobre esses organismos, associações. É por isso que ela deve estar falando isso. Porque os interesses por trás do aborto são grandes. Primeiro, você tem... se você desqualifica a vida humana desde a fecundação, você pode manipulá-la geneticamente. A grande indústria da fertilização in vitro está moralmente liberado. Então, você tem um interesse na indústria abortista, por exemplo, nas clínicas de aborto, como aconteceu nos Estados Unidos. O maior órgão que defendia as mulheres, defendendo o direito delas abortarem, quando o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, essa mesma organização se transformou do dia para a noite na maior rede de clínicas abortistas do mundo. Que bela coincidência. Não, eles já estavam preocupados com o recurso financeiro disso aí. Então, você tem a tentativa de se controlar a população através do aborto, né, para manter a hegemonia dos países poderosos sobre detrimento dos países mais pobres em desenvolvimento. Então, eles investem em políticas internacionais, fundações internacionais que financiam movimentos abortistas aqui no Brasil, porque isso é evidente, é documentado, e eles mesmos se declaram, isso não é teoria da conspiração. Então, tem esse interesse também, controle populacional, tem o interesse da indústria da fertilização, da manipulação genética, a indústria abortista propriamente dita, das clínicas abortistas, inclusive a venda dos órgãos dos fetos abortados, inclusive para indústrias de cosméticos, a gordura das crianças abortadas. Foi inclusive, denunciado isso na Folha de São Paulo, se não me engano, em 98, por aquele Carlos Heitor. Ele denunciou isso, né, que a gordura das crianças abortadas eram utilizadas na indústria de cosméticos para fabricar creme e para fabricar produtos para a pele. Essa é a indústria, é porque tem por trás. Não é um bando de gente que fala assim, nós estamos preocupados com as mulheres porque elas precisam ter liberdade. A gente vê a pontinha do iceberg, aqueles que são instrumentalizados por aqueles grandes interesses internacionais que existem por trás, entendeu? Eles emplacam um discurso, é pela mulher, é pela liberdade delas, elas têm direito, né? Não, e muitas vezes eles levantam números, né, dados completamente falsos mesmos. Eles são desafiados o tempo todo na televisão, nas tribunas, no parlamento, a mostrar de onde eles estão tirando aqueles dados. E eles geralmente nunca o fazem, porque são dados manipulados. Muito bem. Aline, a próxima pergunta. A próxima é da Patrícia, de São José dos Campos. Ela pergunta se a mulher não quiser fazer o aborto, mas também não quiser ficar com o bebê. Há instituições que dão esse apoio para a adoção? Sim. A adoção ela é sempre legal. Por exemplo, na Associação Guadalupe, se uma jovem, se uma mulher, ela fez a opção pela vida, ela não é obrigada a fazer a opção pela maternidade. Então, a Guadalupe vai encaminhar para assistente social, vai encaminhar para psicólogo, e no hospital, ela já é totalmente ali direcionada à vara da infância, é tudo feito totalmente dentro da lei. Então, existe essa possibilidade, sim. Então, uma coisa importante a senhora lembrar, porque a gente está sempre vendo reportagem na televisão e assim por diante, que mães que, de repente, geram aquela vida e assim por diante, não querem criar, de repente, joga a criança no lixo, deixa na porta da casa de alguém, não é? E aí é um ato muito irresponsável nesse caso, né? Qual que é o procedimento correto? Olha, eu gerei uma vida, mas eu não tenho condição psicológica, não tenho condições econômicas de criar essa vida. Qual que é o procedimento mais correto? O procedimento é traz para a gente, vem ficar com a gente, nós temos uma casa linda para te acolher e ali nós vamos dar toda a orientação para essa mamãe, para que ela... Em primeiro momento, padre, a gente vai lutar pela vida, a opção pela vida. Sim. Depois, nós vamos trabalhar com essa mãe a opção pela maternidade. Porque, muitas vezes, nesse momento de transição, de conflito que ela está, ela
acha que ela não vai querer o bebê. Tem a depressão pós-parto, que é muito comum. Pois é, mas aí depois, com aquele trabalho que é feito, ela pode optar pela E outra maternidade. também, o próprio hospital, Simone, a mãe que não quer ficar com a criança, no próprio hospital eles já têm um sistema de encaminhar para a adoção. Tem um protocolo para encaminhar para um lar. Então, a mãe não precisa sair com a criança do hospital para jogar em algum lugar. Não. Né? Ela pode deixar no hospital. Existe um procedimento já contemplado, né, ela nem na vê lei. a criança, né, Tiba? Quando ela já deixa isso claro, e até se for um caso nosso de acolhimento, e ela deixa isso claro para a gente, já passa por esse protocolo. Ela nem vê o bebê. Tá? E é importante lembrar isso, porque o Tiba lembrou bem aqui dos hospitais, nós estamos lembrando aqui a Associação Guadalupe, mas em qualquer igreja, qualquer comunidade nossa, onde há a pastoral da criança, você Pastoral por familiar. diante, a pastoral familiar, se há alguma mãe com dificuldade, não é, eu engravidei, eu não queria engravidar, não, nós estamos aí unidos a você, tá? Na defesa da vida em que você traz dentro de você. Você não tem condições econômicas, ou financeiras, ou psicológicas, seja qual for, procure ajuda. A igreja, ela como mãe, ela tem realmente o dever, a obrigação, a missão de te ajudar. Você não precisa nem ser católica, não. Basta você ser filha de Deus. Não é? Basta você ser realmente um ser humano. Então, você realmente procure uma igreja, procure uma comunidade, procure uma agente de pastoral, procure uma irmã religiosa. As nossas comunidades estão de portas abertas. A CNBB tem dito isso, o nosso querido Papa Francisco tem dito isso, e eu tenho que dizer que realmente, aqui em nome da igreja, eu estou dizendo a você que é mãe, a você que conhece uma moça, não é? Que está passando por uma situação, nós queremos realmente cuidar, nós queremos realmente ajudar, não é? Mas queremos estender nossa mão. Estamos todos aqui juntos em favor da vida. Não queremos que nenhuma vida humana se perca. Padre, eu compilei aqui algumas perguntas em uma só. Sim. Entre elas, a pergunta da Jerusa Safra e da Aline. Se a pessoa toma anticoncepcional, faz uso de camisinhas, ou se precisar tomar a pílula do dia seguinte, está cometendo algum tipo de aborto, quais são os meios anticoncepcionais considerados abortivos? Vamos lá. O preservativo, ele tem a função de impedir justamente essa fecundação, de impedir que o espermatozoide liberado no ato sexual entre na mulher e venha fecundar o seu óvulo, ou ovócito secundário, como eu havia falado. Então, até então, não seria abortivo, apesar do que nós sabemos que ele não tem essa eficácia que é tão falada aí nas mídias. É bom deixar isso bem claro. Segundo o FDA americano, o preservativo ele tem uma eficácia que beira o máximo de 73%, só. Tá? Eficácia de impedir a fecundação. Então é bom deixar isso bem claro. Tá? Quanto aos anticoncepcionais, alguns anticoncepcionais ele vai agir na questão da ovulação, também impedindo a questão da ovulação na mulher. Contudo, existe o risco, não seria risco, mas a possibilidade, melhor colocando aqui a frase, a possibilidade de ocorrer a fecundação. E se ocorrer na vigência do uso do anticoncepcional, ele será abortivo. Porque ele mexerá com os hormônios da mulher, e ao mexer com os hormônios, vai mexer com toda a questão da anidação do zigoto, e mesmo que não mexa com a questão da anidação, vai mexer depois com a perpetuação, com a conservação e o progresso dessa gravidez. A própria parede intrauterina ela é alisada. Exatamente. Então, vai ser atingido, sim, o uso do anticoncepcional. Agora, com relação à pílula do dia seguinte, ela é 100% abortiva. É o próprio aborto. Sempre é e será abortiva. Porque ela não age nessa questão de impedir a fecundação, mas ela age impedindo a nidação do zigoto. E para vocês, mulheres que usam ou pensam em algum dia usar, eu peço, não façam. Foi proibida no Chile, porque é uma bomba hormonal tão grande. Imagina vocês que tomam anticoncepcional durante um período no mês, todo dia aquela dose hormonal que já é algo que mexe com os seus hormônios. De repente, você quer tomar tudo de uma vez só, numa pílula só, para no dia seguinte, para poder impedir a nidação do zigoto. É uma bomba hormonal que mexe com todo o organismo de vocês e que vai trazer muitas consequências deletérias para o organismo de vocês. Então, é sempre abortiva
e é sempre, sim, ruim para o organismo da mulher, tá? Porque vai impedir que ocorra a fecundação do zigoto, ou seja, como já falei aqui no princípio, a partir da fecundação, que o espermatozoide penetra no óvulo secundário, no óvulo, gerando o zigoto, já é vida, e ele tem mais ou menos um tempo determinado para poder se implantar no útero, e é isso que vai fazer a pílula seguinte, impedir essa implantação. Então, já é uma vida que será eliminada, Doutor, sim, é abortiva. É interessante o senhor falar também que algumas pílulas anticoncepcionais também têm essa função. Quando hoje, algumas pílulas, elas impedem a nidação. Então, às vezes, acontece até a fecundação, porque mesmo a mulher tomando a pílula anticoncepcional, ela sente, às vezes, aquela dor da ovulação, né, no cantinho, ela sente-se úmida. Tudo isso é hormônio. Porque a porcentagem de certos hormônios, hoje, em algumas pílulas, ela permite até que aconteça a fecundação, mas se também ela tem outros componentes que impedem a nidação, ou seja, ali aconteceria também um aborto. Sim. Justo? Eu estou falando besteira? Não, não sim, com certeza. Estou bem amparado pelo doutor. Gente, juntos, todos pela vida, quero convidar você a, nessa semana, a se unir a tantas iniciativas em favor, em prol da vida, não é? A CNBB convida para que nossas comunidades, para que o nosso povo promova a vida acima de tudo, não é? Para que nós saibamos realmente valorizar a vida. Então, vale a pena. A CNBB, inclusive, ela faz todo ano, né, um livreto para que as nossas comunidades possam refletir, para que se possam fazer grupos, para que a vida seja cada vez mais refletida, valorizada. Inclusive, esses temas que nós estamos abordando aqui no programa de hoje, está aí nessa reflexão que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil convida todos nós a fazermos, então, juntos pela vida. É o tema, então, da Semana da Vida, desse mês da vida, promovido pela Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Nós vamos agora para um breve intervalo, tá bom? E eu quero, no próximo bloco, voltando com outras questões que você tem para perguntar para nós, nós vamos também falar sobre a questão ética, profissional. Como é que vai agir um médico? Como é que vai agir um farmacêutico? Como é que vai agir uma enfermeira, não é? Quando a legislação, por exemplo, prevê que o aborto é permitido, mas a questão ética dela não permite, nesse caso, ela participar de um ato como esse. Nós vamos responder isso depois do intervalo. Vamos para o intervalo e nós voltamos daqui a pouco trocando ideias.